Eu estive num seminário agora, esses dias, e escutei muito chofar lá, viu? O pessoal tem essa fé nossa aí que na hora da guerra usamos o instrumento que os hebreus usavam quando iam entrar em guerra. E agora nós vamos estar tratando desse assunto, armas espirituais da nossa guerra. Coloque lá o folder, por gentileza, projeção. Então, hoje será a primeira de 7 semanas que nós falaremos das armas espirituais da nossa guerra. Deus me deu um entendimento nesses dias de cada parte dessa armadura, me trouxe de algo diferente. Eu quero compartilhar isso com vocês e ensinar isso para vocês, né? Então, hoje nós estaremos falando da verdade. E eu falei para você que eu dividi as peças ali como que a primeira aqui não é uma arma nem de defesa, nem de ataque. É o cinturão da verdade. Ele está lá em Efésios 6,14. Fala assim: assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. No mesmo versículo fala da couraça da justiça, mas nós vamos só até nesse momento até o cinto da verdade. Assim permaneçam firmes, cingindo com o cinto da verdade. Para que serve um cinto? Né? Eu tenho um cinto aqui, né? Entendeu? Homens, mulheres, o cinto é para você deixar mais firme a roupa no corpo, digamos assim, né? Não ficar solto, caindo, né? Algumas roupas muito largas, você não usar o cinto, vai passar vergonha, inclusive. Então, a verdade naquele cinto que você viu ali, ele e está nesse folder teu também. Quem tem o folder aí da campanha? Quem tem? Tem lá, você tem aí. Então, você pode ver aí também, está aí. Então, antes de eu prosseguir, para facilitar para vocês que estão conosco, levante a mão você que quer estar participando da campanha conosco, Armas Espirituais da Nossa Guerra, e não tem um folder ainda. Levante a mão, vou entregar para você. Faça favor, equipe. Entregue 2 lá, que a pessoa traga mais alguém para aprender a lutar aí. Deixe 2 na mão, e você traga alguém, porque nessas semanas você vai aprender sobre as armas de Efésios 6,10. Tem muita guerra que você perde porque não se preparou, não entendeu que era uma guerra, que era uma batalha e não se preparou para ela. Um soldado vai para a guerra como um vestido de soldado, preparado para a guerra. Se for como civil, perde. E quem me trouxe algum entendimento do cinto, inclusive aqui, foi o nosso amigo Coronel Roberts, que está aí estava aí com a missionária. Cadê ele? Está lá atrás. Lá, sim. Falei: coronel, para que serve o cinto, coronel? O senhor o quê? Coronel estuda muito. Para chegar a coronel, estudou bastante. E foi como soldado, ele me deu algumas dicas bem importantes a respeito do cinturão. Me fez refletir. Porque eu já vi algumas pessoas falando do cinturão, né? Eu entendi que ele não é uma arma. Aí eu fui, além de entender que ele era para travar a armadura, eu fui um pouco mais além. Eu vi que o cinto, você está vendo aí no teu folder, deixa todos pegarem aí, que daí você está com o folder na mão, você consegue me acompanhar, além de acompanhar aqui na tela. Além dele ser uma peça de segurar, no cinturão vai a bainha. Quem sabe o que é bainha aí? Quem sabe o que é bainha? Sabe o que é bainha? A bainha é onde você coloca a arma ali, seja a faca ou a espada, é colocada na bainha. E você sabe onde é que vai colocada a bainha? Aonde é colocada a bainha? No cinto. Então você vê, a primeira coisa que o soldado colocava, até parece, por que a pessoa colocar o cinto primeiro? Não é ilógico? Quem coloca a cinta antes? Ninguém coloca o cinto antes. Para colocar a roupa, você coloca o cinto depois. Mas neste caso é diferente. Quando ele colocava o cinto no corpo, no cinto estava a bainha, e na bainha estava a espada. Quando a pessoa colocava o cinto, ele trazia consigo, já trazia a espada. E a espada é a palavra de Deus.
Então, o cinto da verdade, e o cinto serve para ajustar. Então, ele serve para carregar a espada e serve para travar a couraça da justiça, que a pastora Jane vai falar para vocês semana que vem. A pastora Jane é a nossa intercessora, líder de intercessão na igreja, não só na igreja, aqui a nível nacional, ela tem muito material produzido. Eu sou discípulo dela, inclusive, muitos aqui são, né? Ela tem tochas para Deus nas segundas-feiras, quando você puder fazer, você quando começa novamente, faça, ver tochas, é ela que lidera, é extraordinário, gente aí do Brasil inteiro faz o tochas. Também ela vai estar semana que vem aqui, ela vai falando sobre couraça da justiça. Então, quando eu vi o cinto primeiro, puxa, não é arma isso, né? Brinquei, quem é? Alguém falou assim, não, cinto só é arma na mão de algumas mães, entendeu? Eu falei, cinto não é arma. Inclusive foi um aluno do Coronel Roberts que me falou isso lá na sala, né? Eu estava dando treinamento lá pessoal de capelania prisional. Eu falei, cinto não é arma, cinto é preparação. Ele falou assim, depende na mão da mãe que tiver com o cinto. É verdade, acho que aquele lá já passou por alguma sova com a mãe. Então, gente, mas o cinto é para colocar a espada. Então a pessoa coloca o cinto e nós estamos falando a verdade. Então eu quero citar para vocês Efésios hoje, vou entrar um pouco em Efésios, para você ter uma percepção do que, pelo menos vim em Efésios, do 6, o 11 até o 14. Vamos comigo, quero passo a passo ali, passar algumas informações para vocês terem noção de como é que você vence. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra... Para que é a armadura? Para ficar firme contra? Mas o diabo faz cilada? Será? Mas então, se a pessoa não tiver armadura, vai cair na... Então, a armadura é para te proteger contra as ciladas do diabo. Aprenda isso. É importante a armadura? Ela vai te proteger contra as ciladas do diabo. Então, essas sextas-feiras, você que tem caído em ciladas do diabo, não pode deixar de participar. Vocês que estão aqui, você que está lá, você que levou mais de um folder aí, e se não levou ainda leve, você sabe aquela pessoa que vive caindo naquela cilada do diabo? Pois então, este é o tempo de nós ensinarmos e ministrarmos vocês, para não cair nas ciladas do diabo. Então, a armadura é para não cair na cilada, porque ele vai armar a cilada, o negócio dele é esse. O diabo é assim, olha, o diabo, já está lá, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes. Olha, a nossa luta, um soldado que está lá no campo de batalha, né? Ele está lá, tem alguns países lutando hoje aí, infelizmente guerreando, né? Um do lado, um do outro. Quando ele chega no confronto de frente, ali com outro adversário, ele tem um ou mais adversários lutando contra ele. Mas aquilo está acontecendo porque existe uma guerra de duas nações ou mais. Vocês estão vendo no mundo algumas guerras. Nós também estamos inseridos nesse contexto de guerra. Existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. O reino do Senhor Jesus, do Deus Pai, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e tem o reino de Satanás e dos seus anjos. São dois reinos. Quando Deus fala para nós vigiarmos, porque você em algum momento vai se deparar contra essas forças do inferno. Mas Deus não deixou você desguarnecido, desprotegido. Não, Ele te deu armadura. O problema é que muitas vezes as pessoas se distraem e não se armam devidamente. Não é que nós não podemos com o inferno. Deus nos deu as armas, nos deu os recursos, nos deu a autoridade. É que agora, se você entra em guerra, desarmado, sem armadura, sem proteção, vai se machucar, você e os que estão contigo. Então, a luta é aquilo no corpo a corpo. Mas aquela luta que está ali só existe porque tem dois reinos guerreando. Você só tem lutas e só tem adversidade porque tem dois reinos guerreando. E sabe por que é que esses reinos brigam? O que é que eles querem? Você sabe o quê? Quem que pode me falar aqui? A Edil me falou aqui na frente. Parabéns. A nossa alma. A Bíblia fala assim que Satanás
é inimigo da nossa alma. Porque sua alma é o que tem de mais precioso. O que você tem aqui é só uma capa, um invólucro, uma embalagem, o teu corpo. O que você tem dentro de você é especial e é eterno. O Espírito que Deus te deu volta para Ele. E a alma você vai decidir aqui para onde que vai. Por isso que é tão importante você se proteger. Porque há um reino, 2 reinos que querem a tua alma. E você decide. Se você se proteger, se você se guardar, aproveite essas semanas para você aprender a usar as armas que Deus nos deu. A primeira delas que nós estamos usando é o cinto da verdade. Jesus falou assim: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você já escutou por aí dizerem que todos os caminhos levam a Deus? Quem já escutou isso? Todo caminho leva a Deus. Quem já escutou? Já escutou? Eu também já escutei. Todos os caminhos levam a Deus. E quem falou isso está certo, sabia que todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus. Porque a Bíblia fala assim que todo o joelho vai se dobrar diante dele no juízo final. Do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, todo o joelho vai se dobrar. Ninguém vai deixar de prestar contas. Todo mundo vai chegar lá um dia. Agora Jesus fala assim em João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao... É diferente? Sim. Ele pode ser o meu Deus e Ele é o meu Deus, mas Ele é o meu Deus e é o meu Pai. Todos irão até Deus. Todos se encontrarão com Deus, mas nem todos se encontrarão com o Pai. Quem vai decidir? Somos eu e você. Por isso é tão importante nós estarmos revestidos e protegidos contra as ciladas do inimigo que quer que eu e você não nos encontremos com o Pai. Ele traz tantas distrações e armadilhas, e hoje nós estamos falando da verdade. Vamos lá, Jesus respondeu: eu sou... ok, obrigado, pode voltar lá no Efésios, faz favor lá. Eu só quis dar um parênteses aqui que todo mundo vai até Deus, mas nem todo mundo vai até o Pai. Vai chegar lá, mas ele não vai ser recebido como filho, porque não escolheu aqui. Prossiga lá, por gentileza, no 6, onde você estava lá. A nossa luta, então, é contra os dominadores deste mundo. Ou seja, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Contra os dominadores deste mundo, das trevas. Tá, volte lá, por favor. Então, há um sistema de demônio que domina o mundo. Assim, sistema diabólico. A Bíblia fala assim: o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo não é um sistema diabólico, é um sistema de ganância, de avareza, de vaidade, de egoísmo. Esse é o sistema do mundo. Satanás foi, depois que enganou Adão, de lá para cá, graças a Deus que Deus mandou Jesus para a gente poder se defender. Então o sistema é diabólico, é injusto. Onde não tem Deus, tem injustiça. Toda hora nós temos que estar clamando pela misericórdia e pela justiça de Deus. Então há um tipo de demônio que age no sistema, torcendo a verdade, dizendo que está certo, está errado. Quantas coisas você escuta aí, que barbaridades aí, que nasceu no coração do inferno. Contra os dominadores deste mundo, então, um sistema mundial, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí é outros demônios que já combatem aí no corpo a corpo aí. Mas todos eles, nós nos protegemos com a armadura de Deus. Sejam as ciladas a nível pessoal ou a nível de sistema, de todas elas, Deus nos livra se nós nos revestirmos da armadura de Deus. Por isto, visto-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia... Você já passou algum dia mal? Já? Eu já passei. Só eu que passei ou teve mais alguém aqui? Quer dizer que o dia mal vem. Eu sou pastor, pois podia não ter dia mal, né? Nada. O que eu tenho que ter é estar preparado.
Vai vir, vai vir. Mas se eu estiver preparado, aí vai bater e vai ricochetear, volta para trás. Se eu estiver vestido com a armadura de Deus. E permanecer inabaláveis depois de feito tudo. Depois que você revestiu toda a armadura, você tem que ficar firme com as convicções daquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. A primeira dela lá é a 14 agora, que nós vamos tratar. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Ok, só aí. A justiça fica para a semana que vem. Cinto da verdade. Jesus falou assim, eu sou a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, a Bíblia fala assim, que tudo aquilo que é verdadeiro, é ali que Deus está. Se tem mentira, se tem engano, se tem trapaça, ali Deus não está. Salomão, quando falou, um pouco antes de morrer, ele falou assim, tudo é vaidade. Ele experimentou tudo na vida. E viu que tudo é vaidade. Então, em nossas vidas, nós não podemos empunhar a palavra de Deus e usá-la com eficiência se nós não formos verdadeiros. Cabe a cada um de nós uma análise, como é que eu tenho conduzido a minha vida? Como eu sou com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos? Como é que eu sou nos meus negócios? Eu tenho sido alguém verdadeiro? Eu sou alguém que quando fala a minha palavra tem peso, as pessoas confiam? Ou não? Ou será que às vezes eu digo alguma mentira, eu faço algo que desagrada a Deus? Tem coisas que parecem tão simples, mas há um sistema no mundo que torce o que é certo, o que é errado parece certo, parece que o que está certo é que está errado, parece que é você que está na contramão. Por quê? Porque é um sistema diabólico ali, que às vezes tenta nos enredar, nos afundar. Tem lugares que nós só podemos resistir lá dentro pela graça de Deus. Precisamos colocar em oração para mudar todo o sistema. Deus não falaria que nós podemos, que Ele é verdade e a vida e que Ele é o caminho, se a gente não conseguisse andar nesse caminho. Se Ele fala, é porque nós conseguimos. Então, se você quer vencer em um momento empunhando a espada, está com tudo bem ajustado no seu corpo, porque o cinto é para isso. Depois a pessoa que colocou o cinto, ela coloca a couraça da justiça. Aquele roupão que é muitas vezes de lata ou bronze, amarrado com tiras de couro. Então, é uma peça única. Então, ele ficava solto aquilo no corpo. Quando ele travava o cinto, aquilo ficava preso no corpo. Mas era o cinto que prendia. Você não vai conseguir carregar o cinto, ficar protegido pela justiça, se você não for alguém verdadeiro. A mentira é algo tão sério, que Jesus, por um lado, Jesus falou assim, olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se por um lado, Jesus falou que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, eu falei para vocês de pai. Você sabia que Satanás também é pai? Quem sabia disso? Ele é pai. Sabia? Você não sabia que ele é pai? Ele é pai também. Ele também é pai. E eu vou mostrar para você que está na Bíblia que ele é pai. Uma ocasião estava um grupo de religiosos discutindo com Jesus e estava falando da paternidade. Eles sempre traziam sobre si Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é o pai da fé, né? É o patriarca primeiro, que saiu lá de Ur dos Caldeus, e depois de Abraão, Isaac, Jacó, vieram lá os 3 patriarcas, logo no começo nos primeiros livros da Bíblia. Então, eles estavam falando, não, nós temos pai, não somos órfãos. Daí Jesus retrucou, ele falou com um religioso, ele não falou com quem estava lá fora, ele falou com um jeito que conhecia as leis, que conhecia a Bíblia da época, era o Velho Testamento que tinha. Então, eles citavam, não, nós somos filhos de Abraão, nós somos religiosos, nós estamos na igreja, nós estamos no templo. Como é que não temos pai? Daí Jesus falou o seguinte para eles, tem uma palavra muito dura. Jesus é bonzinho, tadinho de Jesus, está lá amarradinho na cruz, né? Açoitado, indefeso. Nada. Jesus ele dava o recado. Ele falou assim, vocês não são filhos de Abraão, né? Que se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam na minha palavra. Daí ele falou assim,
que eles viviam uma farsa, eles viviam uma religiosidade. A farsa, a mentira, mesmo querendo usar Deus discerne isso. A Bíblia fala assim que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, ninguém engana Deus. Deus sabe de tudo antes de acontecer. Então Deus falou assim para eles: olha, vocês são do diabo. Olha só. Olha que susto, Deus olhar para uma pessoa e falar: você é do diabo. Ele falou isso. E falou por quê? O pai de vocês é que querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Lúcifer não se apegou a desde ele estava lá no céu com Deus, vendo tudo de bom que existe no céu, pois esse infeliz não se firma. Lá ele já era mentiroso. Tanto é que ele enganou lá um terço de anjo que estava lá, que estava aí para atrapalhar a vida da gente hoje. Entendeu? Mas se depender da palavra de Deus nós seguirmos, quem vai se atrapalhar são eles, porque eles já estão condenados. Ele falou assim: ele foi homicida, não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás é pai da? Jesus amado. Então aquelas pessoas que estavam querendo viver de aparência, né? Queriam parecer algo que não eram. Jesus falou assim: vocês não são isso, vocês não são filhos de Abraão, vocês vivem uma fantasia, vocês usam o nome do Abraão, mas não são isso, vocês vivem uma vida de mentira, de hipocrisia. Existem outros textos que diz que eles iam lá nas casas das viúvas e faziam ações prolongadas para se aproveitar da miséria dos outros, né? Então eram religiosos. Então não é estar dentro de uma igreja. Nós temos que estar dentro da igreja, mas queremos caminhar com Jesus. Jesus é a verdade. Quem não anda na verdade vai passar vergonha em algum momento da vida, pode ter certeza. A Bíblia fala assim que não há nada em oculto que não seja revelado. Uma hora passa vergonha, uma hora o cara perde o casamento, uma hora ele está traindo o sócio dele, o camarada descobre, tira ele a vergonha, é o camarada de uma empresa, enfim, a mentira em qualquer instância que seja não se sustenta. E quem pratica e confia na mentira, confia no pai da mentira que vai proteger, e ele vai se dar mal. Ele entristece a Deus, entristece o Espírito Santo, perde a bênção de Deus. Às vezes a pessoa vem de uma família que já mentia, crescia em casa, via o pai mentindo, tocou o telefone, avisa aí que eu não estou em casa, bateu no portão, tal, já está mentindo, tudo é mentira. Tem que enfrentar as coisas de frente. Fala o que dê o que der, enfrente com Jesus. Tem tamanhos, a gente começa a mentir, a pessoa começa a mentir e vai se acostumando com aquilo, e em vez de enfrentar as situações, ela criou um hábito para resolver mais rápido as coisas. Às vezes ensina os filhos a mentir, dentro de casa o filho, né, o pai traía a mãe, ou vice-versa, ou o negócio que você via, o credor que foi cobrar, a pessoa não pagava e dizia que não estava em casa, enfim, cada um sabe a sua história, mas às vezes dentro de casa já vem aquela maldição do inferno de mentira, e a pessoa perpetuou. Eu já vi casos como esse, gente que os pais eram muito mentirosos e a pessoa não consegue falar a verdade. Ela cria uma fantasia na cabeça, o camarada, que ele não consegue falar, daqui a pouco tem gente, e tem uns absurdos que a pessoa cria um mundo, uma fantasia, algo que não existe, assim, chega a um extremo. Ele não consegue falar a verdade, e ele mente com tanta convicção que ele acaba assim, ele acreditando na mentira dele. Vive aquilo. Você conhece assim? Quem já conhece gente assim? O camarada mente assim, ele mente de um jeito que ele acredita na mentira dele. Não é possível, gente. É diabólico isso. Vai ver a vida desse infeliz, como é que vai ficar. Como é que ele vai colocar o cinturão da verdade? Como é que ele vai usar a palavra de Deus? De que jeito? Com que eficácia ele vai conseguir isso? Não vai passar vergonha. Eu quero que em nome de Jesus, nessas 7 semanas, toda maldição na vida de vocês seja quebrada em nome de Jesus. E hoje, eu cada dia vou fazer 2 orações com vocês. Uma oração é pedindo perdão por todo tipo de mentira que eventualmente você tenha feito na vida em algum lugar.
E quem sabe, a Bíblia fala assim, uma passagem fala assim, enganando e sendo enganados. Quem engana também vai ser? Por que me aconteceu isso? Por que me trapaceio? Por que dá errado? Pô, às vezes é ele, às vezes os pais deles faziam assim, aquela desgraça, aquele demônio já ficou ali, já é uma herança do inferno, já daquele demônio que já estava no pai, na mãe, na família, e acabou vindo para ele, de enganar e sendo enganado. É gente que trapaceia, é trapaceado. Às vezes ele até tenta, fala assim, mas eu estou falando certo, já veio aquela desgraça na família. Lembra que eu falei para vocês de maldições hereditárias? Tem heranças que são boas, né? Não tem herança que é boa? Quando a gente fala herança, pensa em coisa boa. Puxa, partiu o fulano lá, então, deixou uma casa, umas propriedades, isso, aquilo, né? Coisa boa. Tem herança que os pais deixam que são boas, mas tem herança que é ruim, gente. Tem pai que deixa a bênção na família, mas tem pais que deixam maldição na família. Existe algo em juízo que você, quando você recebe uma herança ruim, você faz um termo e declara que você não quer, que você abre mão daquela, que você renuncia àquela herança. Então eu quero fazer 2 orações com vocês. Uma, nós vamos Pai, eu tomo as áreas espirituais agora em nome de Jesus. Eu amarro você, Satanás, você e os seus demônios. Eu os proíbo de agir aqui em nome de Jesus. Você não vai tirar a atenção de ninguém. Você perdeu essa pessoa hoje em nome de Jesus. Sai daqui. Em nome de Jesus. Todos os áreas espirituais sejam tomados agora, em nome de Jesus. Traga o teu reino para cá, Pai, em nome de Jesus. Ó, gente, olha. Tem gente aí que vai passar vergonha, entendeu? O negócio pesou aí. Pesou para o lado lá, né? Mas já veio aí alguém que... Então, primeiro, você vai renunciar em nome de Jesus, se teu pai, tua mãe vai assim, essa herança maldita eu não quero na minha vida. De mentira, se você vinha para lá e eu estou pagando conta por causa deles, na minha vida eu vou renunciar à mentira. A herança de maldição. E daí, primeiro você vai rejeitar, vai renunciar à herança. Você pode aceitar uma herança e renunciar. Se é boa, você aceita. Se é ruim, você renuncia. Você diz que não quer. Tem um advogado aí que é o Jean. Tem mais algum advogado além do Jean? Não, tem. O Jean está lá na frente? Não, já sabe do que eu estou falando. Então, e depois você vai pedir perdão para Deus se você cometeu, mentiu. O Espírito Santo vai fazer você lembrar aí. De eventualmente mentira que você tenha feito. Se você fez, não fez, você não pede. Mas se fez, você pede. E daí nós vamos pedir para que o Senhor Jesus Cristo firme a sua vida em nome de Jesus, que os benefícios da verdade venham até sobre você em nome de Jesus, que quando você for usar a espada, você tenha autoridade em nome de Jesus. Quando houver ataque do inferno contra a tua vida, a couraça da justiça esteja bem firme, fala-se cingido, cingido é amarrado, esteja bem preso em você a couraça da justiça. Amém? Vocês querem fazer essa oração? Querem? Então vamos agora vestir a primeira armadura. E depois de fazer isso, nós vamos vestir o cinto da verdade em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer um ato profético depois. Vai dividir em 3 etapas. Meu tempo está avançando hoje bastante. Mas é importante o que nós vamos fazer aqui. Então, fique em pé por gentileza, você que quer orar comigo, é em nome de Jesus. Segure o seu folder na mão, porque já estamos em campanha. Se você não pegou e quer pegar, dá tempo ainda. Pegue e você vai orar junto conosco, já vestindo. Pegue lá, leve mais de um para trazer alguém. Você está vendo que nós vamos ministrar coisas muito fortes essa semana aqui. Vai rachar o inferno. Você vai sair daqui que é um perfeito soldado. O mundo espiritual vai falar para você, se ele pudesse falar, meu Deus, ele falava, mas ele não vai falar porque é coisa ruim, né? Senão ele fala, Jesus amado, não vai falar isso também, peraí. Aí ele fala para os compartilhos dele, aqui não conseguimos passar nada, está blindado o negócio aqui, acabou a mentira, acabou o engano, em nome de Jesus. Levante, pegue, leve para mais alguém, traga para cá, aquele que vive caindo em cilada. Hoje falamos do cinturão. Amém, Jesus. Então, gente, eu
Eu vou primeiro fazer uma oração com vocês juntos, depois eu faço uma oração de concordância, depois faço um ato profético. Então, primeiro digo assim, diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e eu reconheço essa parte dos pais. Se você ora, se você sabia que os pais faziam isso, tem desconfiança. Pai, vale até quarta geração. Teu pai, avô e bisavô. Então é melhor você orar, porque você não sabe, não conhece o resto lá. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pela minha vida, e eu quero renunciar todo tipo de mentira, de trapaça que meus pais, meus avós e meus bisavós praticaram. Eu renuncio esse espírito de mentira, de engano, de trapaça, de falsidade, de vaidade. Em nome de Jesus, eu renuncio toda herança maldita de mentira que estava sobre as minhas gerações, porque a tua palavra diz que aqueles que enganam são enganados. Em nome de Jesus, de hoje em diante, em nome de Jesus, eu não serei enganado por causa de maldição dos meus antepassados. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue, que nunca mais esses demônios de gerações cheguem até a minha vida, até a minha família, até as minhas gerações, em nome de Jesus. Agora eu quero que você faça a sua oração. Pensa aí em você aí, alguma coisa que possa ter acontecido. Faça silêncio, não precisa orar alto não. Fale com Deus, depois eu faço junto com vocês. Pensa: eu falei que eu não estava em casa, eu menti, enfim, você sabe. Você traiu o marido, traiu a mulher, essas coisas do gênero aí, né? Tudo o sócio, a sócio, no trabalho, na faculdade, os amigos. Se houve mentira nos teus relacionamentos, nos teus negócios, no meio da tua família, peça perdão, porque isso abriu brecha para Satanás atacar a sua vida nesta área também. E ele vai cobrar conta. Ele é o nosso acusador. Não deixe nada para ele. Quer ser abençoado? Proteja-se em nome de Jesus. Coloque diante de Deus aquilo que você sabe que te incomodou há tanto tempo. Esse é o dia de apagar isso no mundo espiritual, em nome de Jesus. Meu Deus, aí no nome do Senhor Jesus eu entro na tua presença, Pai. Repita comigo então. Diga: meu Pai, em nome de Jesus, me perdoe por todo tipo de mentira que eu cometi e que eu confessei agora, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Satanás e seus demônios nunca mais consigo atacar a minha vida e a minha família por causa de qualquer tipo de mentira, de engano, de trapaça. Em nome de Jesus, me esconda, Pai, na tua verdade, em nome de Jesus. Agora sim, diga assim: você já colocou cinto alguma vez na vida? Quem colocou já? Já colocou? Todos colocaram, uma mulher. Diga assim: em nome de Jesus, eu coloco o cinto da verdade, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, estar firme na tua verdade, nos teus caminhos,
Eu quero chegar até o Pai. E o caminho é Jesus. E Jesus é a verdade. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, gente, se você causou algum prejuízo para alguém, a Bíblia fala que a gente tem que ir lá e reparar. Tem coisa que você consegue pedir perdão, tem coisa que você volta lá e reparar. Então, ore a Deus. Se tem gente que você prejudicou, ore. Eu me lembro do Paulo. Paulo era uma pessoa, voltou agora para o interior do Paraná. Voltou, não foi para o interior, né? A esposa não estava bem, foi para lá. Estava conosco. Está desde 2014, 15, Paulo, 10 anos conosco. Paulo andava na rua. Será que pode falar cagado? Já falei. Gente, ele era cagado na rua, Paulo, gente. Então ele tinha que puxar alguma cadeia ali para andar em geral. Não, ele é imundo, Paulo. Teve uns 30 e tanto de internamento em casa de recuperação. Eu conheci ele num lugar e ele, quando a primeira vez que eu falei com ele, ele chamava Marcos. Aí tempo depois eu vi ele de volta na rua, trouxeram ele num lugar que a gente dava um banho aqui no espaço 78, daí o Marcos não era Marcos, era Paulo, estava barbudo e tal, oramos com ele e falamos, se você quer consertar a sua vida, ele saiu de casa quando tinha 8 anos, ele era uma criança, ele é público, ele passou abuso, fugiu de casa aos 8 anos, 30 anos depois ele não tinha visto a família dele ainda, 30 anos quando arrumou ele. Deus permitiu que nós, através do Projeto Gadareno, que é o ministério da primeira igreja, acolhêssemos o Paulo. E o Paulo vivia da mentira, na mentira. Vivia do engano. Furtava uma coisa aqui, vendia para droga, tal, tinha lá um tempo de pena. Falei, você vai ter que... Você quer consertar mesmo a sua vida, Paulo? Quero. Chega de sofrer? Chega. Então você vai ter que fazer o caminho de volta e consertar as coisas. Primeira coisa, você vai ter que ir lá e se entregar na polícia. Primeiro passo. Não tem outro jeito? Não tem. Então eu vou me entregar. Ele falou assim, eu só quero me batizar antes. Aí uma terça-feira de julho, um frio lascado, eu vim aqui batizar o Paulo. Aí o pastor Ala levou ele para uma delegacia. O Paulo tinha 8 anos de pena. Chegou lá, 4 dias depois, eu vi o Paulo, uma foto aqui, o Paulo na frente da igreja. Eu nem me lembro quem estava aí na igreja. Era Camanu que estava na frente da igreja? Não me lembro quem estava na frente da igreja. Estava o Paulo na frente da igreja ali. Aí eu falei, mas já soltaram o Paulo? O que aconteceu? Será que fugiu esse camarada? Volta. Não, tinha dado alvará para o Paulo com 4 dias. Chegou na penitenciária, ele se entregou. Deus começou a agir. Deus age na verdade. Fala, Deus age na verdade. Deus trabalha em favor dos que confiam nele. Deus trabalhou em favor do Paulo. 4 dias o Paulo estava aqui. Aí o Paulo começou a ir lá nos lugares, ele falou que era Marcos, eu usava o nome do irmão dele. Bateu no portão, ela falou assim, olha, meu nome não é, eu falei para você que era Paulo, toda aquela história, mas eu não sou o Paulo. Ele fez, eu sei que as mentiras que ele contou, ele foi indo, depois ele me contou, ele ia na casa das pessoas e contava, imagina que caramba, o cara voltar lá atrás. Mas o Paulo restaurou a vida dele. Restaurou, para um obreiro nosso, até há poucos dias me ajudava a cuidar de pessoas aí na frente da casa aí. Foi agora, porque a mulher ficou doente, foi com os filhos dela para o outro lado aí. Paulo casou, arrumou serviço, trabalhava, um homem honesto, um homem de Deus. Ele voltou consertando o que ele fez. Se você quer mesmo resolver a sua vida, não só fale a verdade, comece a reparar as mentiras que fez. Ela tem 2 efeitos. Você tira a legada do diabo e tem um efeito didático. O cara não vai mentir mais porque ele passou um carão lascado. No Jesus, se quer resolver mesmo, quer ser abençoado com Deus, é assim. Quer não passar, quer vestir o cinturão e as calças não cair? Tem que se firmar na verdade, gente. Tem que ser verdadeiro em tudo, em tudo, em tudo. O diabo vai tentar cilada para você, vai dizer que não tem jeito. Fique em Jesus, fique na verdade. Seja verdadeiro. Aí a verdade fará parte dessa armadura que vai proteger a tua vida em nome de Jesus. Você, sua casa, suas gerações, seus filhos, suas filhas, seus netos se orgulharão de você. Isso sim é um legado aqui para você deixar. Tá bom? Deus abençoe. Vestimos hoje a primeira peça da armadura, que é a cinturão da verdade. Amém, Jesus?